Seja bem-vinda ao segundo vídeo do canal. E eu vou ser muito sincera. Eu sentei aqui para gravar e eu não sei o que falar. É, eu senti de tentar gravar de uma forma diferente hoje, então eu tirei o microfone do suporte e decidi gravar assim de uma forma mais fluida, segurando, né? Vai que eu me identifico mais com essa forma de gravar vídeos. Mas o assunto parece que não está chegando. Sabe quando tem várias ideias na sua cabeça, mas você não consegue traduzir isso para o que você quer fazer? É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Talvez seja um bom exemplo, né, para quem está começando, porque a gente vê o trabalho pronto, né? Os vídeos já editados, as pessoas é, já com um certo dinamismo em produzir, em falar na frente das câmeras, mas existem outras coisas que acontecem nos bastidores que não são expostas. Então, eu falei, cara, eu não tô conseguindo juntar o Tico com o Teco para falar algo que, enfim, eu tava para você ver, né? Eu não tô nem conseguindo articular direito as coisas. Fiz até para falar, você tem que fazer um roteiro e tal, tem que seguir um roteiro. Eu fiz. O roteiro tá aqui. Botei algumas coisas para mim falar. Mas quem disse que eu tô conseguindo seguir essa belezura? Então falei, por que não, né? Vou simplesmente falar e gravar para deixar esse momento registrado. A minha ideia para o vídeo de hoje seria falar sobre a importância de conhecer a sua energia. Eu tive essa ideia, eu acho que algum dia dessa semana, antes de dormir, porque é o momento em que as minhas ideias resolvem surgir, né? Quando eu já apaguei a luz, guardei o telefone e tô simplesmente me preparando para dormir, me veio essa ideia de falar sobre a importância de conhecer a sua energia. Aí eu fui e coloquei aqui no meu roteiro, começar explicando, né, o que que energia representa para mim. E eu vou ler para você o que eu escrevi. Eu escrevi que energia, para mim, representa o seu jeito de ser, o nosso jeito de ser. Porque quando a gente fala sobre energia, talvez possa passar uma ideia de que é sobre. é, Esqueci o nome da palavra, menina, tá vendo? De que são hoje está de centavos. Mas eu vou continuar, esse vídeo vai sair. E se você está assistindo agora, é porque eu consegui. Quando a gente fala sobre energia, não é simplesmente sobre disposição. É sobre o seu jeito de ser, sabe? Não tem aquela pessoa que, quando você vê ela de longe, a interação dela, você já percebe, nossa, essa pessoa tem uma energia tão gostosa. E é uma energia porque a pessoa se permite ser ela mesma, né? A energia da autenticidade. E em seguida, embaixo eu coloquei, por que que é importante conhecer a sua energia? Justamente porque cada pessoa tem uma forma de agir diferente, tem um jeito de ser diferente. E quando a gente conhece a nossa energia, o que que acontece? A gente para de tentar se obrigar a caber em moldes que não são nossos. Pois é, eu já fiz muito isso. Talvez você aí também já tenha feito, porque fomos criadas para seguir referências, né? Sempre a resposta certa sempre estava no outro. Na pessoa mais velha, na pessoa mais responsável, na pessoa que estava ali cuidando de você, te ensinando algo. Então, seja seus pais, seja os professores, seja a referência do seu ambiente. Então, a gente sempre precisou dessa referência externa para se moldar.
E no início da nossa vida foi necessário, né? Porque a gente não nasce sabendo de tudo, a gente precisa se desenvolver, desenvolver o ser que acabou de nascer nesse planeta. Só que conforme a gente vai crescendo, ao invés de se permitir se conhecer de verdade, a gente continua seguindo aquilo que nos foi ensinado. E segue buscando formas de ser que se encaixe dentro dos padrões que a gente aprendeu anteriormente. Então, é por isso que eu acho super importante, não só por achar, mas por experienciar isso e ver como conhecer a minha energia foi algo que transformou um- a minha forma de ver a vida, a minha forma de agir, a minha forma de interagir com as pessoas, a minha forma de trabalho, de construir, enfim, eu sou apaixonada pela minha energia, depois que eu tive consciência de muitas coisas que antes eu achava que eram erradas. E eu utilizei duas ferramentas, né, de autoconhecimento, e eu vou te contar um pouquinho da minha experiência com essas ferramentas. Desde muito nova, é, da adolescente mesmo, eu conheci a astrologia. E eu conheci a astrologia através das revistas da Capricho, onde tinha aquela parte dos horóscopos. E foi ali que eu descobri que eu sou libriana. Aí eu comprava as revistas só para ver a parte dos horóscopos. O tempo foi passando, né? Aí eu fui descobrindo que somos mais do que apenas o nosso signo solar. Fui me interessando mais por essa área, pesquisando, mas eu pesquisava de uma forma tipo, ah, legal, interessante, mas eu não conseguia ver uma aplicação. Como que eu vou usar isso daqui? Porque tinham várias coisas do meu mapa astral que eu não me identificava. Eu olhava para aquilo e falava, gente, nunca, isso daqui tá errado. Daqui não dá, né? Então, por muito tempo eu olhava apenas como uma ferramenta de que me traziam novas informações, mas que na prática eu não conseguia colocar, né? Foi então que, em 2024, eu conheci o desenho humano. E foi ele que me deu a estrutura de como, de fato, a minha energia funciona. Como que é, eu gosto de chamar de anatomia energética. Como que é a minha anatomia energética? E a partir desse conhecimento do desenho humano, eu comecei a me permitir experienciar essa energia. Eu sou uma geradora manifestante com autoridade sacral. Não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque não é o propósito do vídeo explicar sobre desenho humano. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo separado explicando um pouco mais sobre isso. Mas aqui é mais só para contar mesmo como que foi a minha experiência me descobrindo uma geradora manifestante. É, vou dar um breve resumo do que é ser uma geradora manifestante. É basicamente aquela pessoa que tem vários interesses e acaba se perdendo no meio de tudo. Eu, assim, por muito tempo fui essa pessoa com milhares de interesses, com vários interesses, e sem saber exatamente no que focar, o que estava alinhado comigo, o que não estava. E antes de ter esse conhecimento, eu ficava bem perdida, né? Do tipo, meu Deus, quem sou eu? Então, em 2025, em abril desse ano, eu me permiti deixar essa energia fluir. Conforme eu estava estudando, né, sobre o desenho humano, eu comecei a criar conteúdo sobre isso no meu Instagram.
E a produção de conteúdo para mim sempre foi um grande desafio. Por quê? Porque eu fazia vários planejamentos, criava calendário de postagem, fazia o conteúdo, mas chegava num certo momento que eu travava, porque a minha atenção ia para outra coisa. E eu começava o ciclo novamente, fazia um novo planejamento, fazia nova postagem, e eu ficava nesse movimento, né? Meio perdida no, na vida, assim. E eu comecei, eu falei, vou aproveitar que eu estou estudando sobre isso e vou criar conteúdo sobre isso. E comecei a produzir o conteúdo e foi a época em que eu mais fluí, porque eu não coloquei regra, eu não coloquei nada, eu só me comprometi em seguir a minha energia por 30 dias. A partir desse momento, quando eu vi o resultado desse experimento, eu falei, gente, que incrível! Foi muito incrível, me permitir me ver nesse lugar de experimentar uma forma nova de agir, né? E desde então eu venho me permitindo cada vez mais seguir a minha energia. E o que eu mais acho interessante no desenho humano é que não adianta você focar em entender essa energia de forma racional. Você precisa se permitir experimentar, viver o seu design, viver o seu desenho, porque muita coisa você só vai entender a partir da experiência. Não adianta você simplesmente consumir a informação do seu tipo energético e não viver esse tipo energético na prática, não se permitir se livrar dos condicionamentos o que são os condicionamentos? Condicionamentos é toda aquela programação que você recebeu durante a vida toda, né? Todos os tenquis que as pessoas falaram para você, todo o script da estabilidade que lhe foi apresentado. Então, para viver o seu design, você precisa se livrar desses condicionamentos. E eu vou ser sincera, no início é bem desafiador, sim, mas, gente, é tão, tão, tão bom você conhecer a sua energia, você saber como você funciona. Isso te traz uma autoconfiança que não dá para explicar, você precisa realmente experimentar. Eu era uma pessoa muito insegura, buscava muito a validação externa. Eu tinha as minhas convicções, mas esperava que as pessoas validassem aquilo para que eu conseguisse colocar em prática. E isso acabava me desmotivando, né? Porque eu tenho a autoridade sacral, que é a autoridade do momento, a energia do momento, né? E enquanto eu ficava buscando essa validação, minha energia já estava em outro canto do universo. Ela não esperava, não, a validação. Então eu ficava esperando sozinho, o meu ego ficava esperando sozinho a validação externa, minha energia já estava fazendo a curva e eu ficava perdida quando a validação vinha ou não vinha. Enfim, puro suco do caos. Então, hoje, depois de viver, é, me permitir ter essa experiência de reconhecimento, né? Que é o momento em que eu, de fato, estou conhecendo a minha energia, é muito bom. Então, por isso que me veio essa ideia de fazer um vídeo falando sobre a importância de você conhecer a sua energia. Não sei se esse vídeo ficou muito coerente. Eu, assim, torço para que sim. A minha ideia não era, editar o vídeo, mas
Não sei. Não sei. Tá vendo? É sobre isso que eu falo. É um eterno não sei, e quando chegar na hora de postar é que eu vou falar. Vai assim mesmo. Ou vou falar. Preciso cortar tal parte. E é uma das coisas que você pode achar que é uma coisa negativa, né? Se você ainda. é, Ah, outra coisa, falando sobre isso. A necessidade de controlar as coisas. Como o desenho humano é uma ferramenta que te inspira a viver o seu desenho, também é uma ferramenta que te inspira a soltar o controle, a confiar na vida e se permitir fluir com ela. Então, foi uma das coisas que eu precisei fazer, abrir mão do controle. É desafiador, gente, não vou negar, não, não vou mentir, não. É desafiador, mas quando a gente se permite soltar, é tão leve, é tão. Parece que sai um peso das suas costas e você simplesmente passa a confiar que existe uma inteligência universal que você pode chamar da forma como achar melhor, mas existe toda uma estrutura que foi perfeitamente arquitetada para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E o que a gente precisa fazer é apenas se permitir, né? E eu entendo quanto é desafiador se permitir quando você não tem uma estrutura que te fale como que esse movimento funciona. Por isso que eu digo que o desenho humano me trouxe essa estrutura, porque eu não sou muito daquele tipo do só fecha os olhos e confia, não. Eu sou uma pessoa que eu preciso enxergar sentido nas coisas. Do tipo, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou soltando dessa forma? E talvez as pessoas achem que isso é uma espécie de controle. Eu já vejo que é uma forma de construir um alicerce interno onde eu sinta segurança para soltar, né? E tem funcionado e é isso que importa. Para você ver o nível, o nível de mudança do ser humano. Porque antes eu ficaria tipo, eu tenho que falar com alguém que já viva isso para confirmar se realmente é dessa forma que funciona. Agora, eu sei que para mim funciona dessa forma. Então, por isso que eu estou passando a minha experiência. E te convidando a também viver a sua experiência. A intenção de falar sobre o desenho humano aqui e tudo que eu vier a falar nos próximos conteúdos não é para servir como uma verdade absoluta. É um convite para que você se permita conhecer algo novo e descubra uma nova versão sua que talvez hoje ainda seja desconhecida para você. Então, eu não faço a mínima ideia como que ficou esse vídeo, mas foi assim que ele quis vir e eu decidi respeitar. Ai, treinando o desapego nível hard. É sobre isso. E, enfim, esse é mais um vídeo aqui do canal que nasceu com o propósito de me permitir desenvolver a minha oratória, a minha presença na frente da câmera, a soltar essa timidez que fazia com que eu ficasse apenas nos bastidores, sendo que eu gosto de falar, eu gosto de estar aqui fazendo de uma forma leve, divertida, porque eu vejo que esse é o objetivo e também faz parte da minha assinatura energética, né? O gerador manifestante
tem assinatura, tem como assinatura a satisfação, então aquilo que traz satisfação é justamente para esse caminho que devemos seguir. E o tema do não ser é como se fosse aquele, como eu posso dizer, aquele alerta, né? Tipo, você está indo para o caminho errado. Esse é o tema do não ser. É isso que significa o não ser, na verdade. E para geradores manifestantes, o tema do não ser é a frustração. Então, se eu estivesse gravando esse vídeo aqui e ficasse frustrada, isso seria um alerta do tipo: você está indo para o lugar errado. Isso aconteceu antes desse vídeo nascer. Eu comecei falando sobre uma coisa e no meio do vídeo eu falei: não tá legal, não é para esse caminho que eu quero ir. E eu comecei novamente e agora, mesmo sem saber exatamente como ficou o vídeo, eu estou satisfeita porque eu consegui gravar. Isso para mim já é uma vitória. Ter conseguido gravar mais um vídeo. E eu acredito muito que a vida é sobre isso, é sobre a gente aproveitar o momento e comemorar as pequenas vitórias, né? Em outro momento da minha vida, primeiro, esse vídeo não teria nascido. Segundo, ele poderia até ter nascido, porque eu sempre gostei de gravar, mas eu não publicava as coisas. Então, ele poderia até ter nascido, mas não ter sido postado. E talvez eu ficasse muito presa do tipo, como eu falei no vídeo, no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, né? É, eu criei muitas desculpas para criar esse canal, para gravar o primeiro vídeo. E então é um motivo de comemoração estar conseguindo gravar o segundo vídeo do canal. Então, que sirva de, não sei, que sirva de alguma coisa para você esse vídeo aqui. A minha intenção é, de fato, compartilhar a minha experiência, é, mostrar o começo mesmo e mostrar que as coisas podem ser leves, podem ser divertidas. E quanto mais você conhece a sua energia, mais fluida você se torna. E mais leve as coisas também acabam sendo. Quer dizer que acabam os problemas? Não vou mentir para você. Os problemas não acabam. O que que acontece? Acontece que quanto mais a gente conhece a nossa energia, o nosso estado normal de ser, mais fácil fica identificar quando você está entrando numa. Como que eu posso dizer? É como se você estivesse acessando um nível mais denso de consciência. Vou exemplificar. É, Foi ontem, é porque já passou da meia-noite, então eu tô assim, sem saber direito. De ontem para hoje, muitas coisas aconteceram, então referência de tempo e espaço aqui fica meio bugada na cabeça. O que que aconteceu? Eu passei o dia bem, mas quando foi chegando assim à noite, eu comecei a me sentir muito xoxa, muito para baixo, muito estranha, não sabia explicar exatamente o que que eu estava sentindo. Eu só sentia que eu não estava no meu estado natural do ser. E qual é o meu estado natural do ser? É sempre meu jeito brincalhona de ser, sabe? De querer escutar uma música e me divertir com a música, ou conversar com alguém, sabe? Ou produzir alguma coisa. É essa energia dinâmica. Quando eu percebi que eu não estava me comportando dessa forma, eu vi que alguma coisa estava para surgir. E o que que é esse alguma coisa estava para surgir? Alguma nova crença estava se manifestando para ser vista. E essas percepções só acontecem com tamanha facilidade hoje em dia por conta de eu conhecer a minha forma natural de ser, né? Que é, de fato, fazer as coisas que me trazem satisfação. E cultivar, nutrir essa, essa satisfação no meu dia a dia. Então, o que que eu fiz? Eu fui deitar, fui assistir uma série, me permiti
ficar meio que assim em stand-by para que o que tinha que surgir, surgisse, ao invés de ficar me cobrando produtividade. E não é que surgiu, é por isso que eu falo que conhecer a sua energia é maravilhoso, porque você acaba vendo na sua própria experiência como é ver a vida trazer as coisas para você. E você passa a confiar mais nisso, passa a confiar mais na vida, passa a confiar mais em você mesmo, nas suas decisões, enfim, vários benefícios. E quando você tem facilidade em identificar esses, digamos assim, problemas, né? Que nada assim, ao meu ver, são crenças limitantes que estão pedindo atenção para serem vistas e ressignificadas, você ganha, é como se você ganhasse um superpoder, sabe? Você aprende que, tipo, você precisa mergulhar nessa onda é, que tá chegando, né? Tá falando, é como se ela mandasse, como essa, como se essa baixa vibração, digamos assim, sabe? Esses sentimentos mais melancólicos, mais de apatia, enfim, quando esses sentimentos aparecem, você sabe que para sair dele não é sobre negar, é sobre olhar, é sobre integrar isso, é sobre mergulhar, é como se você desse um mergulho nesses sentimentos e quando você ressurgisse, já visse o sol brilhando lá fora. Então, os problemas passam a ser vistos dessa forma. Pelo menos é a minha experiência, e eu tenho uma amiga que também a gente vive tricotando, né, sobre, sobre isso, sobre como as coisas que precisam ser vistas se manifestam na nossa realidade para que a gente possa ver, possa ressignificar e possa é, voltar ao nosso estado natural de ser. E quanto mais a gente se adapta a isso, quanto mais a gente se permite viver esses movimentos, mais leve a gente vai se sentindo. Então, é sobre isso. Depois de. Eu já tinha quase me despedido, né, gente? Olha só que loucura. Mas, enfim, agora eu vou me despedir mesmo. É, feliz por ter gravado mais um vídeo. E, bom, se você chegou até aqui foi porque esse vídeo foi postado. Porque o que que eu tô sentindo aqui agora? É tipo, você vai mesmo postar esse vídeo? E, enfim, é sobre isso. Se você está vendo, foi porque eu ouvi essa voz e falei para ela: eu vou postar esse vídeo. E esse é o vídeo que você está assistindo agora. Enfim, sem mais enrolação, é, espero que você tenha gostado, que tenha servido de alguma coisa e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.